Eu sou o professor Adilson e hoje nós vamos falar sobre nomenclatura e formulação dos hidretos. Fórmula do hidreto: cátion seguido do ânion H-. Então, o cátion vamos pegar como exemplo o Na+1 e o hidreto vai ser sempre H-1. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 1 com menos 1 dá zero, então as cargas se anularam. A fórmula dele vai ser NaH. Só foi preciso um sódio e um hidrogênio para formar o hidreto de sódio. Nome do hidreto. Para cátions que possuem apenas uma valência, o nome é hidreto de nome do cátion. Então vamos fazer um exemplo. H- é o hidreto. Na+1, sódio. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 1 com menos 1, zerou as cargas. Então a fórmula já está na sua proporção certa. Um sódio, um hidrogênio. Então NaH. Essa é a fórmula do hidreto. O nome dele, hidreto de sódio. Outro exemplo. H-1, hidreto. Mg+2, magnésio. Positivo primeiro, negativo depois. Mg+2, H-1. Mais 2 com menos 1 não dá zero. Então, nós vamos ter que descer a valência do magnésio, indicando a quantidade de hidrogênios do hidreto que nós vamos precisar ter. Então, vamos ter 2 Hs, total de duas cargas negativas. Com duas positivas, zerou. Então, a fórmula fica MgH2. Essa é a fórmula do hidreto, o nome dele, hidreto de magnésio. Outro exemplo. H-1, hidreto. Ca+2 é o cálcio. Positivo, negativo depois. Mais 2 com menos 1 não dá zero, então nós descemos a valência do cálcio, indicando a quantidade de Hs que vamos precisar ter. 2 hidrogênios, cada um com uma carga negativa, os dois juntos, duas cargas negativas. Com duas positivas, zerou. Então a fórmula fica CaH2, que é a fórmula do hidreto de cálcio. H-1, hidreto. Zn+2, zinco. Então, positivo primeiro, negativo depois. Zn+2, H-1. Mais 2 com menos 1 não dá zero, então desce a valência do hidreto, do zinco, indicando a quantidade de hidrogênios que nós vamos precisar ter. Então, 2 hidrogênios, duas cargas negativas no total. Com duas positivas, zerou. A fórmula ficou ZnH2. Nome dele, hidreto de zinco. H-1, hidreto. Al+3, alumínio. Positivo primeiro, negativo depois. Al+3, H-1. Mais 3 com menos 1 não dá zero, então desce a carga do alumínio, indicando a quantidade de hidrogênio que vai precisar ter para zerar as cargas. 3 hidrogênios, total 3 negativos, com 3 positivos, zerou. Então a fórmula fica AlH3. É a fórmula do hidreto de alumínio. Nomenclatura de hidretos. Para cátions que possuem mais de uma valência. Então nós vamos ter duas formas de dar o nome. Então, hidreto mais o nome do cátion terminado em ico ou oso. Tá? O de menor valência vai terminar em oso, o de maior valência vai terminar em ico. Neste caso, não se usa a preposição de. Para cátions que possuem mais de uma valência, hidreto de nome do cátion terminado com a sua valência em algarismo romano. Vamos ver exemplos. H-1 é o hidreto. Então, olhando aqui na tabela, cobre, eu tenho ele com valência +1 e ele com valência +2. O de valência +1 é o cobre 1 ou cuproso. O de valência +2, que é o de maior valência,
é o cobre 2 ou cúprico. Então, o de menor valência termina em oso. O de maior valência termina em ico. Então, H-1 é o hidreto. Cu mais 1, cobre 1 ou cuproso. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 1 com menos 1, zerou. Se zerou, a fórmula já está correta. CuH. Um cobre, um hidrogênio. Fórmula do hidreto. Nome dela, hidreto de cobre 1 ou hidreto cuproso. Outro exemplo, H-1 é o hidreto. Cu mais 2 é o cobre 2 ou cúprico. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 2 com menos 1 não dá zero. Então, a valência do cobre vai descer para o hidrogênio, indicando a quantidade dele que eu preciso. Então, 2 hidrogênios, um total de 2 cargas negativas com 2 positivas deu zero. Então, a fórmula fica CuH2. Nome, hidreto de cobre 2 ou hidreto cúprico. Outro exemplo. Ferro mais 2. Nome dele, ferro 2 ou ferroso. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 2 com menos 1 não dá zero. Então, para zerar, a valência do ferro desce, indicando quantidade de hidrogênios. 2 hidrogênios vai ter um total de 2 cargas negativas, com 2 positivas zerou. A fórmula ficou FeH2. Hidreto de ferro 2 ou hidreto ferroso. Outro exemplo. H-1 vai ser o hidreto. Ferro mais 3. Ferro 3 ou férrico. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 3 com menos 1 não dá zero. Para dar zero, a valência do ferro vai descer como quantidade para o hidrogênio. Vai ser 3 hidrogênios, total 3 cargas negativas. Com 3 positivas dá zero. Então a fórmula ficou FeH3. Nome dele, hidreto de ferro 3 ou hidreto férrico. Hidreto. Au mais 1 é o ouro 1 ou auroso. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 1 com menos 1, zerou a carga. Então a fórmula ficou AuH. Um hidrogênio e um ouro. Nome, hidreto de ouro 1 ou hidreto auroso. Outro exemplo. H-1 hidreto. Au mais 3 é o ouro 3 ou áurico. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 3 com menos 1 não dá zero. Então, para zerar, eu desço a valência do ouro, indicando quantidade de hidrogênios. Então, 3 hidrogênios, total 3 cargas negativas, com 3 positivas, zerou. Então, a fórmula ficou AuH3. Um ouro, 3 hidrogênios. Nome, hidreto de ouro 3 ou hidreto áurico. Outro exemplo. H-1 é o hidreto. Sn mais 2 é o estanho 2 ou estanoso. Fórmula, positivo primeiro, negativo depois. Mais 2 com menos 1 não dá zero. Então, para zerar, a valência desce, indicando a quantidade. A valência do estanho desce para o hidrogênio, indicando a quantidade de hidrogênio que nós vamos precisar ter. Então, 2 hidrogênios, 2 cargas negativas, com 2 positivas deu zero. Então, tenho um estanho e 2 hidrogênios para formar a fórmula do hidreto de estanho 2 ou hidreto estanoso. Outro exemplo, H-1 hidreto. Sn mais 4, estanho 4 ou estânico. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 4 com menos 1 não dá zero. Então, a gente desce a valência do estanho, indicando a quantidade de hidrogênio que vai precisar ter. Agora, 4 hidrogênios, total 4 cargas negativas. Com 4 positivo, zerou. Então, a fórmula tem um estanho e 4 hidrogênios.
SnH4. Essa é a fórmula do hidreto. Hidreto de estanho 4 ou hidreto estânico. Como montar o nome do hidreto partindo da fórmula? NaH. O 1 do hidrogênio veio daqui de cima, então indicando a valência do sódio. Então, Na mais 1. Na mais 1, sódio. O H, como está atrás, ele é negativo. H menos 1 é o hidreto. Então, Na mais 1, sódio, H menos 1, hidreto. O nome dele é hidreto de sódio. Outro exemplo. O 2 do hidrogênio veio lá de cima do cálcio, que é a valência dele. Então, Ca mais 2 é o cálcio. O H, como está atrás, ele é menos 1. H menos 1 é o hidreto. Ca mais 2, cálcio, H menos 1, hidreto. Portanto, o nome dele, hidreto de cálcio. Outro exemplo. AlH3. Essa é a fórmula do hidreto. O 3, que está aqui no hidrogênio, veio lá de cima do alumínio, que é a valência dele, Al mais 3. Al mais 3, alumínio. O H, como está atrás, ele é H menos 1, que é o hidreto. Alumínio mais 3, H menos 1, hidreto. O nome dele, hidreto de alumínio. Como montar a fórmula do hidreto partindo do nome? Hidreto de sódio. Bom, sódio é Na mais 1, o hidreto é H menos 1. Então, Na mais 1, sódio, H menos 1, hidreto. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então, a fórmula fica NaH. Essa é a fórmula do hidreto de sódio. Hidreto de magnésio. Bom, magnésio é Mg mais 2. O hidreto é H menos 1. Então, Mg mais 2 é magnésio, H menos 1 é hidreto. Positivo primeiro, negativo depois. Mg mais 2, H menos 1. Mais 2 com menos 1 não dá 0. Então, a valência do magnésio desce, indicando a quantidade de hidrogênios que nós vamos precisar. Então, 2 hidrogênios, total 2 cargas negativas. Com 2 positivas, zerou. Portanto, a fórmula do hidreto é MgH2, hidreto de magnésio. Hidreto de zinco. Então, zinco é Zn mais 2. O hidreto é H menos 1. Zn mais 2, zinco. H menos 1, hidreto. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 2 com menos 1 não dá 0. Então, o 2 da valência do zinco desce, indicando a quantidade de hidrogênios. ZnH2. 2 hidrogênios, 2 cargas negativas, 2 positivas, zerou. Então, tenho um zinco e 2 hidrogênios na fórmula do hidreto de zinco.